Olá, eu sou Hamilton Viana, do blog Estudando e Aprendendo do Sinaprenda. Neste vídeo eu vou explicar para você como planejar e executar o seu artigo científico ou o seu TCC. Esse é um assunto que deixa muita gente com insônia, mas o método que eu vou apresentar para você vai fazer você passar bem tranquilamente por esse parto de ouriço do mar. Bom, é importante dizer que existem alguns TCCs que fazem apenas uma revisão da literatura. Se esse for o seu caso, você pode pular algumas etapas que eu vou descrever adiante. O principal foco desse trabalho é para quem vai fazer o artigo científico ou o TCC, que vai realizar alguns testes práticos no trabalho. Para você definir o seu tema, eu acho bastante interessante você fazer bastante pesquisa em livros e revistas científicas que você vai encontrar na biblioteca, para você procurar na internet. A internet você precisa usar bastante critério na hora de procurar as suas fontes, porque nós sabemos que existem vários sites que não são muito confiáveis, né? Não tem um rigor muito científico na hora de apresentar suas informações. E no caso do TCC, você precisa disso com bastante solidez. Tá? Uma outra fonte importante, né, são os portais de periódicos, que você encontra também na internet, e obrigatoriamente você vai precisar passar pelo seu professor, pelo seu orientador, para que ele possa te ajudar, para que eles possam te ajudar a te orientar melhor quais são as fontes mais confiáveis e a linha de definição do seu tema de trabalho. Uma vez definido o seu tema de trabalho, você deve começar a fazer uma pesquisa, um levantamento bibliográfico para saber exatamente o que já foi feito relacionado com o seu tema. É importante ressaltar que esse tema não precisa ser um tema exclusivo, tá? Você não está fazendo aqui uma tese de doutorado, ainda não. Você vai fazer mais adiante, mas por enquanto você está fazendo um trabalho de conclusão de curso, que não precisa ser inédito. Tá? Então, as perguntas que você deve procurar responder, uma vez concluída a sua revisão de bibliografia, o que foi feito sobre esse tema nos últimos anos? Quais foram as pesquisas, os produtos desenvolvidos? Quais foram as formas de produzir esse material? Quais os processos utilizados? Ele é um material natural? Ele é extraído? Ele é um material sintético? Uma outra pergunta é, uma vez obtido esse material, como ele é analisado? Como ele é avaliado para saber se o material está com uma boa qualidade, se ele pode ser aplicado numa determinada finalidade, se ele pode ir para um ramo industrial? Então, essas perguntas são importantes você fazer e anotando, né? Lógico, todas essas referências que você encontrou na preparação da sua introdução, no levantamento bibliográfico, tudo isso é muito importante você não perder essas informações, não esquecer, né? Não perder a fonte de onde elas vieram. Tá? Como eu acabei de falar, é muito importante você fazer referência a todos os trabalhos lidos e cujas informações você utilizou na construção da sua introdução. Tá? Nada pode deixar sem ser citado. Por quê? Porque um trabalho publicado, e se você tiver um único parágrafo que foi retirado de uma fonte e essa fonte não foi citada, o seu trabalho inteiro está condenado, tá? Como um trabalho plagiado. Então, a anotação, o registro das fontes é de extrema importância. Tá? Uma vez que você concluiu a introdução do seu trabalho, você vai precisar elaborar algumas hipóteses, né, que vão ser testadas durante a execução da parte prática do seu trabalho. Pois bem, como sugestão, o material X, que é esse material que você está pesquisando, ele é mais resistente que o material comercial Y, supondo, né, que você queira desenvolver um novo material. Então isso, por exemplo, é uma hipótese que você vai ter que testar na realização do seu trabalho. Uma outra hipótese, o processo 1 de obtenção desse seu material X, ele é melhor que o processo 2?
Uma outra pergunta interessante. E aí, em função de tudo que você leu na sua introdução, você vai poder desenvolver e criar várias hipóteses, né? Todas essas ideias, essas hipóteses, né, elas deverão ser discutidas e avaliadas na parte prática depois do seu trabalho. Pois bem, você já idealizou seu tema, você preparou a introdução e agora você vai buscar as ideias que vão dar suporte, ou seja, essas hipóteses, né, que você levantou e que você vai testar logo adiante. Essas ideias, na verdade, vão ser as hipóteses sobre características, comportamentos do seu objeto de estudo, né, aplicações que vão ser feitas com ele. A leitura para preparar essa introdução vai mostrar muitas possibilidades de explorar esse seu material. E com frequência você pode até perder o foco do assunto. Então é importante não abrir muito a pesquisa, né? Porque de repente você quer ver todos os métodos de processamento, caracterizar para fazer uma aplicação A, uma aplicação B, verificar se ele é melhor que um outro material, qual a resistência dele para uso em ambiente externo, enfim, sua pesquisa vai se alongar muito e você não termina. Então é melhor você focar 2 ou 3 hipóteses e ir atrás da resposta para essas hipóteses. Além disso, na sua introdução, você vai falar também como é que você vai testar essas ideias que você teve, se elas são verdadeiras, se elas são falsas, né? E a interação com o orientador do seu trabalho, do seu TCC, do seu trabalho científico, do seu artigo, né? Você normalmente faz isso junto com um outro professor. Essa orientação ela é primordial, mas não vai chegar para ele e falar, olha, eu não sei o que fazer. Leva o problema e já leva possíveis soluções. Ele vai gostar muito disso. Então você vai listar, né, essas ideias todas, que são essas hipóteses. Você vai ter lá a hipótese número 1, você vai ter a hipótese número 2, a hipótese número 3, até a hipótese número 4. Tá? Coloque aí todas as hipóteses que você vai testar. Depois disso, você vai precisar provar essas suas hipóteses, essas suas ideias. Para provar essas ideias, você precisa de estudos, né? Essas ideias, essas hipóteses, elas vão ser realizadas por meio de testes, de ensaios mecânicos, de ensaios químicos, de ensaios físicos, de medidas, né? De simulações. Eu vou simular um ambiente ácido, um ambiente de sol, de chuva, para ver se o meu material é resistente, por exemplo, né? Eu vou simular também um uso. Será que esse material consegue substituir uma peça metálica dentro do motor de um carro? Então eu vou fazer um teste de uma aplicação. E com isso, com esses testes todos, eu vou verificar se o meu material, se aquelas ideias que eu propus anteriormente, se elas são verdadeiras, se elas se sustentam, né? Essa etapa de teste deve ser acompanhada também de uma discussão minuciosa dos resultados que você obteve. Porque às vezes você faz um teste e deu um resultado 42. Esse resultado é bom ou é ruim? Eu não sei. Você precisa mostrar outros trabalhos, citar, apontar resultados de outros trabalhos que também usaram, que também obtiveram resultados parecidos. Ele pegou uma peça metálica que foi usada naquela posição do motor do carro e a resistência dela foi 30. A minha peça, para a mesma aplicação, teve uma resistência de 42. Poxa, esse resultado é bom, né? E a primeira parte é essa, dizer se o resultado é maior ou menor que um outro resultado já obtido e depois justificar, né? Justificar por que o seu resultado deu 42 em relação ao outro que deu 30. O meu material é mais resistente, a minha peça era mais espessa, enfim. Você vai justificar que isso é a discussão, isso é o coração do seu trabalho. Vai repetir esse procedimento, né, para a prova número 2, para o teste número 2, daquela sua primeira hipótese, da segunda hipótese e por aí vai. Depois que você realizou todos esses testes, fez a discussão, comparou com outros resultados, justificou os seus resultados, por que eles ficaram acima, por que eles ficaram abaixo, por que eles deram o mesmo resultado ou um valor muito próximo. Lembre-se também de fazer um tratamento estatístico dos seus dados, né? Isso também é bastante importante. E aí, depois que você fez tudo isso, nós vamos chegar
na parte que é a parte mais tranquila do trabalho, que é justamente a conclusão. Nessa conclusão, você vai fazer um resumo, mas aí quando eu falo resumo, é resumo mesmo, de todas as conclusões que você obteve nesse seu trabalho. Você não precisa ficar citando todos os resultados numéricos, mostrar tabelas de novo, isso não precisa. Você já falou disso exaustivamente na discussão, na parte onde você apresentou as provas, onde você apresentou os resultados, onde você discutiu esses resultados. Agora você só vai dizer que o seu novo material apresentou uma resistência 40% superior ao material base que é utilizado no mercado e que isso mostra que esse processo é um processo viável. Pronto, resumiu, a conclusão é isso. Você não vai repetir todas as informações porque elas já foram mostradas na sessão anterior, ok? Bom, pode parecer que não, mas eu falei muita coisa, né? E aqui nesse esquema eu procuro fazer então um resumo para você de tudo o que foi apontado. Então, a primeira etapa é justamente pensar o seu tema de pesquisa. Você vai ter algumas ideias através da leitura, daquelas fontes que eu já citei, e você vai pensar no seu tema de pesquisa. Em cima disso, você vai fazer a introdução do seu trabalho e depois da introdução você vai ter as hipóteses que você quer testar em relação àquele seu material, então, aquela sua ideia, aquele seu processo. Para cada uma dessas ideias, você deve fazer testes que vão comprovar aquela ideia, que vão afirmar ou vão negar aquela ideia. Cada uma delas faz lá os seus testes e depois você vai juntar tudo isso na conclusão do seu trabalho, ok? Bom, aí o trabalho está concluído, está quase tudo finalizado. O que você precisa fazer agora é lembrar o seguinte, que nós temos vários outros vídeos que tratam da formatação do seu texto, né, do seu TCC. Esses vídeos todos eles estão colocados no nosso canal lá no YouTube, tá? E eu gostaria então que você, por favor, deixe um comentário sobre esse vídeo, porque é bastante importante ouvir a sua opinião, saber o que é que você pensa, o que é que você precisa, quais são as suas outras necessidades e entregar por meio dessas videoaulas um conteúdo de valor para você. Tá? Então, para fazer os comentários, por favor, aqui embaixo desse vídeo, né, vai ter um espaço para você fazer os comentários. E se você olhar no canto direito, né, superior, você vai ver um íconezinho para você clicar e assinar o nosso canal. Por favor, assine o nosso canal, deixe o seu comentário e eu encontro você num próximo vídeo.